Estamos ao vivo? Fala pessoal, ao vivo aqui, hoje inédito, né? O nosso primeiro podcast aqui, ao vivo, muito bacana, né? Acho que os nossos 30 e poucos episódios, vamos ver se já nos deu aí bagagem para poder a gente fazer esse podcast ao vivo. Estamos iniciando aqui mais um episódio do podcast Meu Sucesso Agro, né? Para você que já conhece aí o nosso podcast, seja muito bem-vindo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo também. Esse aqui é o podcast de quem cria, planta, produz, semeia, né? Nosso podcast aqui tem uma pegada voltada para gestão e empreendedorismo, melhores práticas para você que é do campo, né? Então, não só o produtor rural, o gestor rural, independente de como você queira chamar, mas se você de alguma forma gosta, né, e vive, né, ou está inserido nessa cadeia do agronegócio que é tão bacana, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui de um assunto muito bacana. Estamos aqui com o Gabriel Melo. Gabriel, muito obrigado pela sua presença. Deixa eu aproveitar já para te agradecer. Seja bem-vindo aí, cara. Imagina, pô, Túlio, prazerzão estar aqui contigo, né? A gente vem conversando sobre isso há bastante tempo, né? De fazer o nosso bate-papo. Ainda bem que deu certo, né? Que não demorou mais. Pô, um prazerzão estar aqui. Prazer é nosso. Gabriel é da Nipur Finance, pessoal. É um agente, né, autônomo de investimentos da XP Investimentos. Então a gente vai trilhar esse bate-papo aqui. A gente tem bastante coisa, eu acredito, para a gente falar sobre esse mercado que já não é tão novo dentro do segmento do agro, mas ainda tem muita coisa para ser explorada, né, Gabriel? Então, para você, né, que tá no agronegócio e entende, né, que a produção agrícola, né, ou que o seu negócio agro, ele extrapola, né, ali a porteira e a sua produção fim, né, e que tem como você exatamente rentabilizar de outras formas esse ativo que você tem, terra, produção, conhecimento. Eu acho que esse bate-papo vai ser bem interessante, tá? Rafael, acho que eu vou dar, né, agora que a gente está ao vivo, eu vou falar um pouco dos nossos patrocinadores, vamos falar um pouquinho aqui. Como a gente ainda está no início, né, pessoal, desse podcast, não chegamos em 100 episódios ainda, eu acho que é sempre bacana a gente reforçar quem que é a Blue Farm, quem que é o Túlio Leles, o que a gente está fazendo aqui, qual que é a nossa missão, né, para que você se conecte e possa estar com a gente tanto nesse episódio quanto nos próximos, né? Com certeza, aproveitar. Temos que aproveitar para poder ainda, né, dar as boas-vindas para o pessoal, mas basicamente, né, o podcast chama Meu Sucesso Agro. Então, atrás do sucesso, né, o que vem junto com o sucesso, né? Como que nós conseguimos aí, dentro do agronegócio, ter não só produtividade, mas ter lucratividade, qual a mentalidade que a gente tem que ter, qual o conhecimento que a gente precisa ter, quais as pessoas que a gente precisa estar ligado e como que a gente joga esse jogo do agronegócio nos tempos atuais, né? Afinal de contas, é um negócio, né, onde tem um investimento muito grande imobilizado ali. Então, a gente está aqui com esse intuito. E aí tem alguns parceiros, né, amigos que já estão com a gente e a gente vamos falando ao longo do episódio que eu acho melhor. A gente vai falando aqui dos nossos parceiros. Gabriel, obrigado, cara, pela sua presença novamente. Deixa eu lhe falar, é um desafio, né, a gente estava falando aqui, a gente fazer essa união ou essa tradução do segmento agro para o segmento da Faria Lima, para o segmento do investimento, né? A gente chegou aqui, o Gabriel já vem falando, o pessoal já vem com muita informação, tudo, como se a gente entendesse todo esse linguajar e tal. Entendi. Eu queria, assim, primeiro pedir para você se apresentar, né? Quem que é o Gabriel, da onde você vem, o que te motiva, o que você faz hoje, qual a ligação que você tem com o segmento do agronegócio para a gente começar esse bate-papo aqui. Imagina, pô, um prazerzão. Bom, meu nome é Gabriel Melo, né? Eu sou especialista em investimentos, eu sou sócio da Nipur, né? Sou head de previdência lá no escritório. Eu também sou professor, né? Então eu dou aulas em MBAs, né? E também tenho um curso no Hotmart, chama Bolsa de Valores na Prática.
E tenho alguns cursos de derivativos que eu faço também em faculdades. Eu faço na UNOESC, lá de Santa Catarina, e em parceria com o IBMEC também. A gente tô com algumas, acho que 3 matérias lá ligadas à gestão de risco, mercado de derivativos e gestão financeira. E eu trabalhei muito tempo no Banco do Brasil, né? Fiquei 15 anos lá e dentro desse tempo eu tive a oportunidade de trabalhar com modelagem financeira de todos os produtos do banco. E foi muito rico esse período, né? Nesse período, realmente, a gente entendeu assim, que o banco, nesse papel, ele é realmente a potência do crédito agrícola, né? Que distribui as principais linhas, enfim, tem as principais operações, né? de proteção nas bolsas, né? Que são as bolsas utilizadas. Então, tive essa experiência bem legal, assim, mais interna, né? Não de campo, né? De ir a campo, enfim. A gente tem o banco tinha um braço forte de assistentes técnicos rurais, né? Que eles chamam os ATRs, enfim, e vários outros cargos ligados à parte rural mesmo. Mas lá eu ficava nessa parte interna ali da estrutura de calcular as posições desses mercados, né? E fazer a parte de gestão de risco disso, né? A gente era uma engrenagem nesse processo. E nesse meu tempo, eu tive a oportunidade feliz, né, em relação ao agro especificamente, de ter feito pelo banco alguns cursos em São Paulo, lá na B3, de derivativos agropecuários. Né, e conhecer a Universidade B3, que é uma escola incrível, todo mundo precisa conhecer essa escola, ela tem que se popularizar, ela populariza esse conhecimento de mercado, de investimentos para todos os públicos. Né? E lá nesse curso eu realmente comecei a ter a dimensão do que é o agro, né? de como a necessidade de financiar a produção é grande, de proteger, minimizar riscos, né? De mapear esses riscos e saber como você quantificar isso, né? Porque isso é interessante, né? Qual é a diferença entre risco e incerteza? A diferença é você saber calcular. Então, se você tem um número, no pior cenário eu vou perder 100 mil, isso é o risco. Agora, no pior cenário eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer, eu posso quebrar, eu posso virar poeira, aí isso é incerteza. O risco você tem como mensurar ele, né? Uhum. Você tem como jogar junto com ele. Calcular e neutralizar, você tem teoricamente. Como, né? Então, prever cenários com diferentes riscos. Agora, a incerteza é um tiro no escuro, né? Incerteza é crise, né? Basicamente sinônimo de crise. Coloca a mão no bolso e tira sorte, né? Por exemplo, né? Petróleo com preço negativo. Valor negativo. A gente viu isso. Uma commodity real com valor negativo. Eles pagando para você tirar do porto lá, né, os barris de petróleo. Chegou a valor negativo. Quem imaginou que uma commodity poderia ter valor negativo? Se já era difícil, já é uma ficção financeira absurda você falar de juros negativos, né? Que nem aconteceu, ainda acontece em alguns lugares, né? No Japão, na Europa. A Alemanha chegou a ter 30 anos de taxa de juros previstas lá da curva negativas. Taxa negativa, você paga para deixar o dinheiro lá. Você não recebe, você deixa o dinheiro e não recebe. Você bota o dinheiro e ainda paga. Né? Então, isso é o juro negativo. Né? Isso é um ambiente de incerteza. Então. E aí a incerteza, quando você não consegue ter nenhuma referência, nenhum parâmetro, aí é crise e incerteza. E aí é volatilidade extrema, enfim, circuit breaker, é o que a gente viu ali na pandemia. E também eu tive a oportunidade de ver a questão da crise de 2008. É muito legal comparar essas duas crises, porque, claro, a pandemia foi uma crise muito mais dolorosa, né? Muitas mortes e tal. Mas em termos de economia, ela foi um choque externo, né? Então, na crise de 2008, foi uma crise de dentro do sistema econômico, do capitalismo ali. Tipo, a engrenagem falhou e gerou uma bolha gigante que gerou uma quebradeira que poderia gerar o colapso total, assim, de todos os entes por conta de uma quebradeira em série. Então, a crise de 2008 foi muito mais densa, assim, muito mais assim, entranhada ali no mercado. A incerteza era muito grande. Você não sabia, todo dia, você esperava a manchete de quem ia quebrar naquele dia. Depois que o Lehman Brothers quebrou, aí teve o Bear Stearns, teve vários outros, enfim. Aí todo dia era quem vai quebrar hoje, né? Exatamente, fazer essa comparação. Mas esses momentos vêm para ensinar, né? Com certeza. Eu acho que isso é o que fica, né? Sim. Agora deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu te perguntar sobre, assim, você falou de toda a sua bagagem, né? O seu currículo, a sua experiência. Acho que você deve ter uns 60 anos já, Gabriel, porque o tanto de coisa que você fez, cara. 21 anos de diferença. O tanto de curso que você já
que você tem aí para poder, né, disponibilizado tudo, parabéns, né? Valeu, Isso é muito bacana. Mas assim, você tem alguma ligação com o agro mesmo? O agro ali na raiz, prática? ali? Você tem algum contato com chácara, fazenda? Já teve algum investimento nesse segmento? Tem alguém da família que mexe de vez em quando no final de semana? Vai para alguma propriedade rural? Sim, Você tem? meu pai, pô, a gente teve durante um tempo uma fazenda ali em Minas, perto de Araguari, né? E aí chegamos, meu pai tocou um tempo, assim, não chegou a produzir muito, fez tomate, milho, algumas coisinhas assim, e tinha lá só para subsistência, vou brincar, assim. Araguari. Né? Tipo, Araguari, perto de Araguari. Monte Carmelo. E aí você ia para lá, que idade que você... Adolescente, assim, 15, 16 anos. Pô, fiz vários amigos legais lá. Aí tinha umas cachoeiras que a gente ia de bike por lá, enfim, então... Lá que eu vi castrar um porco pela primeira vez. Sim. É tenso. Mas traz para a realidade, né? Sim, assim, para o senso. Com certeza. O que é realmente, né? Com certeza. Você tem a noção da realidade, né? Tipo, que não dá não sai do mercado, né? O bacon, o presunto. Né? Exato. Da onde que vem? Como é que mata ali a galinha, enfim, né? E aí, como é que você se interessou? Como é que começou essa jornada na questão do mercado financeiro? Então, aí, tipo, eu cresci, né? Tive meu pai, pô, advogado, daí a gente teve esse contato, assim, mais pro campo. Ele até chegou um tempo a pensar em morar lá e tal, porque ele gostava, né? Mas não deu muito certo como produtor, era só mais para subsistência. Aí ele chegou a alugar pasto, mas também não dá dinheiro, né? Sim. E aí... O que dá ou não dá dinheiro é muito relativo, né? Mas beleza. Naquela época, naquela situação... Exatamente, não estava tão bom, enfim. Sim. Mas aí, assim, eu muito jovem, com 18 anos, minha mãe me incentivou, fiz concurso para o banco e tal, aí entrei. E aí fui subir, enfim, trabalhei muito tempo em agência, depois trabalhei na diretoria, depois de lá fui para o fundo de pensão do banco, lá no Rio, né, na Previ. E na verdade, assim, foi mais isso, assim, tipo, na época eu cheguei a fazer direito, né, quando eu saí do ensino médio ali um tempo, mas acabou não sendo muito a minha praia. Aí, nesse meu tempo, já estava trabalhando no banco e aí troquei de área, fui para a área de tecnologia, né, eu sou formado na área de tecnologia, mas me identifiquei, assim, com essa jornada financeira, né, de entender da economia, assim, desses grandes movimentos, né, econômicos, porque, assim, é muito interessante quando você olha os horizontes de tempo de cada processo, né? Então, os processos macro, né, tipo inflação, taxa de juros e tal, isso são coisas que são muito grandes, né? É tipo um macrocosmos, assim, é como se fosse as galáxias se movimentando, é devagar, né? Então, é uma coisa cadenciada, né? Não é igual uma ação ou derivativos que oscilam ali loucamente em segundos, né? Ou coisas assim. Então, eu sempre gostei disso, né? De buscar entender esses movimentos, né? O contexto das coisas. Meu pai via muito jornal, eu ficava vendo jornal com ele. E era tipo a nossa novela, assim. Entender o mundo geopolítico, né? Ver essas coisas de guerras, enfim. Então você sempre teve essa aptidão mesmo, essa... É uma curiosidade, eu diria, Sim. né? De tentar entender, assim, as coisas ligadas a finanças, a essa geopolítica do mundo financeiro, assim. Porra, isso é muito bacana, né? A gente gosta, né, de perguntar isso, entender, né, pra gente gerar essa conexão e até poder fazer também essa conexão com o agro. E aí tem exatamente uma coisa que a gente estava conversando aqui, é exatamente assim, o produtor não acorda talvez pensando em macroeconomia. Pois é. Né? Talvez pensando nesses movimentos inflacionários, pensando... Se vai vir uma maré de inflação lá num produtor concorrente dele, aí, pô, vai afetar ou não, enfim, né? O que assim... como que o agronegócio, né, pode se apaixonar por esse mercado financeiro e o que o agronegócio tem a ganhar com esse mercado financeiro, o que o mercado financeiro também, né, precisa fazer para se comunicar de uma forma melhor com o agronegócio, né? Eu acho que são dois mundos que eram muito distantes e que vêm cada vez mais se aproximando. Hoje já é uma realidade, já tem diversas empresas atuando, né? Traders e consultores, assessorias financeiras, corretores, né? Mais ainda... nós falamos aqui de proteção né, para os produtos, as commodities, mas assim,
como que, né, a gente faz aí uma integração desses dois mundos de uma forma inteligente, né? Perfeito. Excelente pergunta, cara. E para responder a tua pergunta, eu vou contar uma historinha. Começar com uma história. A palavra-chave da história é conciliação, assim, conciliar os ciclos. Em 2002, quando teve a primeira troca de governo democrática, né, ali do Fernando Henrique para o Lula, a gente viveu um ciclo econômico que ele andou conciliado naquele momento com essa questão da transição política suave, assim, foi muito suave. O Fernando Henrique tirou a faixa e colocou no peito do Lula, né, de uma forma civilizada, educada, né, se cumprimentaram, as suas esposas estavam presentes, e aí, assim, gerou uma visão de um país conciliado, né? Pô, beleza, mudaram de ideia, tava ali o PSDB, entrou o PT e o mundo foi. E aí, em 2002, ao mesmo tempo que a gente teve uma troca de poder pacífica, o mundo entrou num ciclo de alta de commodities, que foi o que o pessoal chamou de super ciclo das commodities, que aconteceu entre 2003 ali e até 2007, a crise de 2008. Ele morreu de fato em 2008, vamos dizer. Né? O Brasil surfou uma onda, os países em desenvolvimento também. Total, mas total. Não sei se por um mérito de necessariamente a gente ter uma transição pacífica. O mérito não está nisso, mas foi a coincidência dessa conciliação de ciclos que potencializou. Por quê? Porque em 2002, quando começou o processo econômico do governo, o dólar foi a R$5, né? 4 e tanto. Primeira vez na história, povo desesperado, caramba e tal. Aí nos primeiros 3 a 6 meses, a equipe econômica que chegou manteve ali as bases, o tripé macroeconômico, enfim, metas de inflação, né, câmbio flutuante, manteve ali a rocha pilar que já existia economicamente. Isso começou a gerar um otimismo. Não vai ser um aventureiro, não vai dar calote na dívida, aquelas coisas loucas que se falava do Lula, né? E aí, quando começou a ter essa confiança, e aí a produção veio forte, né? Pô, o Brasil deu show naquele período e as commodities valorizando, carregadas pelo apetite chinês voraz, que crescia 8, 9, 10% naquele período, né? Então, naquele momento, a gente viveu a tempestade perfeita do bom sentido das coincidências. Uma transição tranquila, um super ciclo, uma superpotência crescendo forte, demandando produtos, demandando matéria-prima de forma intensa e o ciclo de baixa de juros nos Estados Unidos, que aconteceu, né? Então, tudo isso, cara, tudo isso junto gerou aquele boom de arrecadação e que tem hoje, até hoje, as nossas reservas internacionais lá, acho que está em 360 bi, 350 bi, eles andaram queimando um pouco, mas os 350 bilhões de dólares, mais de $1 trilhão, foram acumulados pelos superávites do agro dessa época ali. Até hoje é o que segura, é a nossa rocha ali do real, né, para o nosso câmbio não desvalorizar muito, são essas reservas internacionais acumuladas pelos superávites do agro de 2002 a 2008. É isso que está lá até hoje. De 2008 para cá não cresceu nada, só diminuiu, né? Então foram esses anos dourados que seguraram a barra do nosso câmbio, que geraram esse crescimento. E isso, como eu estava falando, eu acho que foi uma grande coincidência dessa conciliação de ter um momento da produção tá indo bem, a transição suave e uma demanda alta, né? E aí agora, a gente está entrando num ciclo muito parecido, só que com muitas nuances, né? Mundo muito mais polarizado, guerra, né, fim de pandemia, né, mas assim, ao mesmo tempo um mundo que cresce, a população que está aumentando, a demanda por alimentos e commodities nunca parou de crescer, e aí quando algum país acelera um pouco o crescimento, a demanda explode e os preços sobem. Só que aí o que acontece? Quando você não está muito bem conciliado com essa visão financeira, qualquer vento contrário pode gerar assim, um estrago absurdo se você não estiver preparado, né? Então é aquela coisa, quando tá tudo dando certo, né, a gente brincava, né, de 2002 a 2007, você comprava um alface pegando fogo na bolsa que ele valorizava. Empresa de produção de vassoura triplicava de preço. Sim. Né? Tipo, era uma coisa louca, assim, era um otimismo muito grande, né? Então agora a gente tem um cenário em que o país está com um dever de casa muito mais bem feito,
inflação muito mais baixa, juro apontando para baixo, a questão que a gente estava conversando, né? As grandes agências de risco, né, estão começando a melhorar a nota de risco, né, a percepção do risco de crédito do Brasil, de achar que nós somos melhores pagadores. E o que está acontecendo também, que rima, né, com 2008? Em 2008 isso também aconteceu. Né? De 2002 a 2008 o Brasil cresceu, esse crescimento gerou esses superávites gerou essa reserva, e essa reserva foi base da avaliação das agências de risco de que o Brasil era sólido. Ele tinha reservas que eram mais do que as suas dívidas externas, ele era credor líquido externo. Então, era um país que estava melhorando o seu fiscal, e aí eles deram um grau de investimento naquela época. E agora a gente está longe ainda do grau de investimento, mas teve um upgrade pela primeira vez em anos, né? Uma melhora dessa nota que as agências de risco falam, esse país melhorou. Né? Tá com um pouquinho menos de risco de você investir lá, de você tomar calote. Né? Então, isso é super significativo. Quando isso aconteceu no passado, quando a Standard & Poor's deu